Você quer participar do vídeo, minha princesa? Quer participar do vídeo, minha princesa? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se sentiu perdido profissionalmente. Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Hello. Não pode fazer isso em Salvador. Mas eu não tô em Salvador. Ok, mas não pode. Meu nome é Fernanda. Nesse canal aqui eu decidi fazer ele para poder falar sobre reflexões da vida, da minha vida, das nossas vidas, reflexões sobre o mundo. Eu acho que todos nós já passamos por esse período em alguma coisa, em algum momento das nossas vidas. Mas é complicado se sentir perdido quando você já tá quase nos 30 anos, ou até mais do que isso. Ou até mesmo quando você chega a 22, 23 anos, porque a ideia que a gente tem da sociedade que a gente vive é que a gente precisa descobrir o que a gente sabe, o que a gente quer fazer, depois que a gente sai do ensino médio, com 16, 17, 18 anos, e que a gente precisa seguir por esse caminho pelo resto da vida, e que precisa ter sucesso nesse caminho, e que precisa ganhar dinheiro nesse caminho. E nesse momento da minha vida eu tô me sentindo muito perdida, e eu comecei a me questionar por que eu preciso saber. E nesses últimos tempos eu tava me questionando sobre essa pressão que a gente tem de saber o que fazer, sabe? Você tem que saber o que fazer. E por quê? Eu tava me questionando porque, desde que eu me entendo por gente, eu tenho essa pressão de que eu preciso fazer faculdade, por exemplo. E que eu preciso ter um caminho numa área da carreira. Quando eu era menor, eu sabia o que eu queria fazer, pra ser sincera. E até hoje eu sei exatamente. Mas não é uma área que dá dinheiro, de acordo com a sociedade. Ou se for dar dinheiro, você vai ter que batalhar muito, e você vai ter que ter contatos e blá blá blá. Que é áreas criativas. Áreas relacionadas à arte. Ninguém vai ligar o que eu tô falando, você tá aqui, né, neném? Áreas relacionadas à arte. Quando eu era menor, eu queria fazer teatro. Eu queria fazer dança. Eu queria saber desenhar. Eu queria saber tocar todos os instrumentos possíveis. Eu queria qualquer coisa que tivesse relacionada à arte. Artesanato. Até hoje eu sou fissurada em artesanato, crochê. Mas toda vez que eu falava isso, as pessoas falavam: ah, mas isso não vai dar dinheiro, né? Mas tem certeza que você quer fazer isso? Ah, mas porque a área é muito pequena. Na época eu morava em Salvador. A área é muito pequena, blá blá blá. E aí eu comecei uma pressão interna do eu preciso saber uma área que vai me dar dinheiro. Quando eu era menor, eu queria arquitetura porque era o mais próximo que tinha com arte que fosse me dar dinheiro. Nem entrei em arquitetura depois. E na minha vida teve sempre essa pressão, tanto que quando eu saí logo do colégio, que eu queria arquitetura, eu fiz um Enem e eu não conseguia nota suficiente pro Enem, eu fui meio que empurrada, meio obrigatoriamente, meio que não, pra fazer administração. Porque era o que minha nota me permitia naquela época, que eu não vou mentir, não estudei muito, tava meio depressiva, tava meio, meu Deus, eu não sei o que fazer. Então eu meio que catei o dane-se para o Enem e aí a minha nota não saiu muito boa. E eu fui empurrada para administração. Por quê? Porque tem essa pressão de que, mas os seus pais tiveram que batalhar muito para entrar na faculdade. Mas porque os avós, mas porque o sucesso, mas porque você tem que fazer, porque você tem que ganhar dinheiro, e quanto mais cedo, mas... Poxa, é justo te cobrarem isso quando você tem o quê? No máximo 18 anos? A gente não sabe de nada com 18 anos. O nosso cérebro só se forma totalmente aos 25. E a gente é obrigado a saber o que a gente quer fazer o resto da vida, ou pelo menos nos primeiros 10 anos da nossa vida, com 18. E a verdade é que eu não sabia o que fazer que fosse me dar dinheiro. Eu sabia o que eu queria fazer, mas não ia me dar dinheiro. Aí me empurraram para administração, eu não gostei, eu saí, a família entrou em polvorosa, porque a faculdade, porque você deveria ter se formado. Eu comecei a me impressionar loucamente porque eu achava que eu era um fracasso. E aí eu passei anos da minha vida me odiando. Eu sempre vi que eu tinha uma inteligência acima da média, pelo menos pra minha família. Eu acho que muita gente já ouviu isso, a criança prodígio. E que você faz tudo certinho, que você aprende muito rápido.
E aí você cresce com essa ideia de que você precisa fazer tudo com muito sucesso, você precisa fazer perfeito e tudo mais, porque você tem um dom, você tem um talento. E você vai estar desperdiçando o seu talento se você não fizer tudo certinho. E era a minha sina. Eu cresci e virei uma pessoa normal, mas na minha cabeça eu ainda tinha que fazer tudo bem, perfeito, porque senão eu estava desperdiçando o meu dom de inteligência. E aí teve um momento da minha vida que eu me encontrei em veterinária. E aí eu pensei assim, é isso aqui, ó, finalmente é alguma coisa que eu gosto e vai me dar dinheiro. E aí a pandemia veio, destruiu tudo, as aulas começaram a ficar online, ficou uma bosta. E aí depois de alguns anos, eu ainda tava querendo insistir em veterinária, mas a verdade é que eu queria outras coisas, mas segue veterinária não era tão ruim na minha cabeça. E meu amigo falou assim, vai estudar programação em 2022. E eu falei, não. Assim, pensa comigo, eu não sabia pra onde que ia programação. Nunca passou pela minha cabeça estudar programação. Eu achava que era matemática pura, números binários. E quando ele falou, eu falei assim, não. Ele falou, estuda, pelo amor de Deus, só vê um vídeo. E eu vi e eu completamente amei. E quando eu fui pesquisar sobre a área, eu vi que era a área do momento, a área do futuro. Tava todo mundo querendo migrar para programação. Oh meu Deus, você vai ganhar dinheiro. E aí, mais uma vez, veio aquele pensamento. Graças a Deus. Eu não sou uma pessoa fracassada. Eu não sou uma pessoa perdida na vida. Eu sou uma pessoa que eu vou ter dinheiro, não vou ter um fracasso na minha vida e eu vou fazer algo que eu goste. Foi o que eu pensei a primeira coisa. Eu não pensei nem em quanto dinheiro eu poderia ganhar, porque a área do futuro, blá blá blá, que é de fósforo. Eu pensei que finalmente eu encontrei algo que eu poderia me sustentar e eu gostaria. E estamos aqui 3 anos depois e mais uma vez, pela milésima vez na minha vida, eu não sei se eu quero. E aí eu comecei a refletir. Por que a gente é obrigado a saber o que a gente quer sempre? Porque a gente é obrigado a escolher um caminho que vai te dar dinheiro. Porque a gente é obrigado a querer para sempre esse caminho e ser produtivo o tempo todo e querer sempre estudar mais e correr atrás e correr mais e estudar e trabalhar mais e trabalhar enquanto eles dormem e mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Porque eu sinto que o que tá me matando por dentro é essa ideia de que eu não posso parar um tempo e me questionar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Eu me sinto muito mal de pensar que talvez eu não possa me permitir me perguntar se eu posso fazer algo para trabalhar com algo que eu goste. Porque o tempo todo eu tô lendo de influencers da rede social, da família, de todo mundo, que, oxe, mas você já tá trabalhando, você já tá ganhando dinheiro, segue por esse caminho. Você quer fazer arte? Você quer seguir por um caminho que talvez te dê menos rentabilidade? Você tá maluca? E eu não sei. Ah, mas você quer gostar do que trabalha? Não, trabalha para ganhar dinheiro, minha filha. Você tem que ganhar dinheiro, ganhar seu primeiro milhão aos 25 anos e essas coisas todas. E eu não sei se eu quero ganhar meu primeiro milhão aos 25. Até porque eu não tenho mais 25, eu tenho 27. Não posso mais ganhar o meu primeiro milhão. Eu não sei se eu quero se estudar algo que vá me dar mundos e fundos de dinheiro e o famigerado sucesso. Talvez eu ainda goste de programação, mas talvez a forma como eu esteja vendo como o mundo está funcionando me coloque uma pressão enorme de que eu tenho que estudar o tempo todo, que eu tenho que pensar o tempo todo em trabalho, em dinheiro, e que tanta gente quer entrar nessa área e você tá nessa área e você tá desperdiçando. E que você tem um dom da inteligência e você, se você começasse a estudar programação com 20 anos, hoje você já teria 7 anos na área e blá blá blá, e você teria sucesso. Eu não sei nem o que é sucesso. Eu só vejo por falar no estúdio, trabalho para você ter sucesso. Sucesso! Toda vez que a gente acha que a gente vai ganhar o sucesso, que a gente precisa do próximo trabalho, que a gente precisa do próximo
da próximo piso salarial. Ai, o sucesso é estar ganhando 10 mil. Aí quando você chega para ganhar os 10 mil, o sucesso é ganhar 20 mil. E aí quando você estiver ganhando 20 mil, você vai querer ganhar 30 mil, 40 mil, 50 mil. Você nunca vai chegar lá onde você quer. Porque toda vez que você chega lá, você já coloca uma nova meta. E parece errado não colocar uma nova meta. Parece errado você se contentar também, sabe? Pelo menos pra mim, eu sinto que há esse entendimento que se você chegasse lá, digamos que você comece a ganhar 5 mil, e você tá confortável com 5 mil, você tem o seu parceiro que também ganha esse valor e vocês estão vivendo uma vida que não necessariamente precisa aumentar a sua margem salarial. Ainda assim parece errado, porque você está se contentando com pouco. E aí você pensa, ah, não, beleza, eu vou chegar aos 10 mil. Mesma coisa. Parar parece ser um absurdo. Querer trabalhar numa coisa que você gosta parece ser absurdo. Se você, por exemplo, não gosta de algo que dê dinheiro, no caso, né? Dinheiro. Se você não gosta de medicina, de direito, de engenharia, sei lá, ou até mesmo programação, se você quiser trabalhar, se você quiser largar tudo isso e você quiser virar autônoma vendendo crochê, por exemplo, parece absurdo. Que, meu Deus, será que isso vai dar dinheiro? Será que isso tá certo? Você trabalhar com algo que gosta, você tem que trabalhar com algo que você ganhe dinheiro. E isso eu não tô dizendo. E isso eu não tô dizendo que se você quiser trabalhar para ganhar dinheiro e você quiser fazer seu primeiro milhão, você tá errado, você não tá errado. Se isso é o que você quer, se isso é algo que você se sente feliz fazendo, vá. Mas é algo que você quer, sabe? Eu me sinto mal de, poxa, se eu não quiser isso, o caminho vai ser mais difícil. E vai um monte de gente falar que você tá errado. E você vai ter que ter uma mente forte para você seguir pelo caminho que você quer. Sei lá, se eu quisesse hoje largar tudo e decidir entrar na faculdade de dança, eu com certeza ouviria da minha família que eu tava maluca. Porque parece absurdo. E a reflexão que eu queria trazer aqui era: a gente é porque, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho uma amiga minha que ela também estava na minha área de programação. E ela ainda tá. Só que ela estava nesse mesmo processo que eu e chegou uma hora que ela falou que na verdade o sonho dela era fazer química. E que ela tá estudando para fazer química. E o meu primeiro pensamento, meu amor, meu primeiro pensamento não foi nem conscientemente, foi inconsciente. Foi a primeira coisa que veio da minha cabeça foi: ih, mas será que ela vai ganhar dinheiro com isso? Ela vai trabalhar com o quê? E eu mesmo me repreendi, porque eu fiquei assim, cara, é o caminho que ela quer seguir. Por que, que a gente sempre tem que pensar primeiro em vai ganhar dinheiro? E eu não sei se isso vai mudar. Talvez daqui a 2 meses eu realmente pense assim, é melhor ganhar dinheiro mesmo, tá difícil. E segue o baile, porque né, uma recessão infernal que a gente está vivendo no mundo, talvez seja o caminho que seja melhor se seguir para eu sobreviver, sabe? Financeiramente falando. Mas, poxa, seria tão mais ideal se a gente colocasse esses IAs para trabalhar para nós, enquanto a gente passa a nossa vida fazendo arte, fazendo o que a gente quer. Mas não, ao contrário. Parece que a IA tá roubando o nosso emprego e a gente tá tendo que seguir pelos caminhos que a gente não quer. A IA tá fazendo arte e a gente tá tendo que trabalhar com coisas mecânicas. Assim, se você gosta de trabalhar com coisas mecânicas, repetitivas, seja lá o que for, também tá ótimo também. Mas o que eu quero dizer é sobre quando a gente quer seguir por um caminho diferente e você é massacrado. Até mesmo internamente, sabe? É uma coisa que talvez a gente tenha até internalizado. E a gente se massacra. Porque a sociedade massacrar, às vezes acontece, né? As pessoas falando, a gente não tem que ligar muito para o que as pessoas falam, mas, poxa, eu acho que o pior é quando é interno. É quando a gente se massacra, é quando a gente pensa que a gente é um fracasso. E a gente não é. Fracasso é não tentar nada. Nada.
Nem um caminho que vai te dar dinheiro, nem um caminho que vai te dar paz mental. Você vai ficar preso no seu caminho estagnado. Isso é fracasso, eu acho. Eu não acho que a gente querer seguir por um outro caminho é fracasso. Eu acho que é muito corajoso, inclusive, pessoas que decidiram largar tudo e seguir por um outro caminho. Ser muito forte, muito corajoso. Porque tá todo mundo falando dinheiro, 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 sucesso, 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 sucesso. Você começa a ouvir vozes de madrugada assim, sucesso, enquanto eles dormem. Enfim, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje, sabe? Porque a gente não precisa seguir esse caminho que todo mundo tá seguindo. Pensar só em dinheiro. Às vezes isso mata a gente por dentro. A gente não precisa pensar que a gente é um fracasso se a gente estiver perdido, se a gente não estiver sabendo o que a gente quer fazer. A gente não precisa pensar que, na verdade, nós estamos desperdiçando o que seja mentalmente, ou a gente está perdendo oportunidades. A gente não precisa se massacrar internamente pensando, nossa, olha como eu sou horrível, olha, tá todo mundo tendo sucesso, todo mundo seguindo a carreira, todo mundo sabe o que fazer e eu não sei, eu sou uma bosta. Você não é. Eu acho que é humanamente impossível você saber o que você quer sempre. Todo mundo sabe o que quer. Eu acho que talvez até tenha gente que acha que sabe, na verdade só está sendo guiado pelo que seria mais fácil, pelo que é o caminho que a sociedade diz que é o correto. E aí você segue só por seguir, sabe? Mais fácil, mais tranquilo. E tá tudo bem também. Mas você não é um fracasso por querer seguir um outro caminho. E é isso, pessoal. Estamos aí nessa reflexão. Se vocês discordarem de mim, ótimo, comentem aí. Se vocês concordarem, se vocês discordarem, comentem. Eu gosto de debater, eu gosto de ver outros caminhos. Porque, né, às vezes a gente tá seguindo por uma ideia só e aí a outra pessoa pensa, mas você já pensou assim? E se ficou verdade, né? Já pensou assim. Tá, tchau, amorinha. Tchau. Tchau, nenês.